Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. No que foi, no que me vi, no acampo do Hermógenes, cabralhada, tipa, de boa entrada, ao que me gasturei no vendo. Aqueles eram mais de 100 e meio, sofreudos, que todos curtidos no jagunçá, rafameia, mera gente. Azombado que primeiro até fiquei, mas daí quis assuntação. Achei a meu cômodo, assim, isto é, me acostumei com meio só meu coração naquele arranchamento. Propriamente pessoal do Hermógenes, digo, bons e maus, uns pelos outros, como neste mundo se pertence. Por um que ruim seja, logo mais que adiante se encontra outro pior. E a situação, nossa era de guerra. Mesmo com isso, a peito pronto, ninguém se perturbou com perigos de tanta gravidade. Se vivia numa jóvia, medindo mãos em vavavá e conversa de festa, tomando tempo. Aqueles não desamontinavam. A junta ali, assim, de tantos atrás do ar, na vagagem, manga de homens por zanzar, ou está à toa, ou parar formando rodas, ou uns dormindo como boi malha, ou deitados no chão sem dormir, só aborboravam. Assaz toda espécie de roupa, divulguei. Até sujeito com cinta larga de lã vermelha, outro com chapéu de lebre e colete preto de fino pano, cidadãos. Outros com coroça de bedém, mesmo sem chuva nenhuma, só que de branco vestido não se tinha, que com terno claro não se guerreia. Mas jamais ninguém ficasse nu de Deus ou indecente descomposto, no meio dos outros, isso não e não. Andando que sentados, jogando jogos, ferrando queda de braço, assoando o nariz, mascando fumo forte, cuspindo longe, e pitando, picando e dedilhando fumo no covo da mão. Com muita demora, o mais sempre no proseio. Aventes baldrocavam suas pequenas coisas, trem objeto que tivesse, menos quisesse, que custou barato. E ninguém furtava. Furtasse era peregar morte. Cantavam cantarol, uns aboiavam sem bois, ou cuidavam do espírito da barriga. O serviço que cumpriam era a limpar das armas bem, marcadas as cruzes nas feições das coronhas, e tudo o que mais faziam que fosse coisa de sem o que fazer. Por isso, se dizia que ali corresse muita besouragem, de falação mal de rapatachos, tinham lá até cachorros vadiando geral. Mas o dono de cada um se sabia. Convinha não judiar com o cão, por conta do dono. Ao as tantas me aceitaram, mas meio atalhados. Se o que fossem mesmo de constância assim, por tempero de propensão, ou então por arrendiarem, por quanto me achando deles diverso, somente isto nos princípios, sendo que eu soube que eu era mesmo de outras extrações. Semelhante por este exemplo, como logo entendi, eles queriam completo ser jagunços, por alcanço, gala mestra, conforme o que avistei, seguinte, pois não era que num canto estavam uns, permanecidos todos se ocupando num manejo caprichoso, e isto que eles executavam, que estavam desbastando os dentes deles mesmos, aperfeiçoando os dentes em pontas? Se me entende? Senhor vê, essa atarefação, tratear, dava lojo e apreço, dava até aflição em aflito, abodante. Os que lavravam desse jeito, o Jesualdo, o mocinho novo, com sua simpatia, o Araruta e o Nestor, os que ensinavam a eles eram o Simeão e o Acauã. Assim, um sorriso correntio, apontar os dentes de diante a poder de gume de ferramenta, por amor de remedar o aguçoso de dentes de peixe feroz do rio de São Francisco, piranha redoleira, a cabeça de burro. Nem o senhor não pense que para esse gasto tinham instrumentos próprios, alguma liminha ou ferro lixador. Não, aí era faca. O Jesualdo, mesmo se fazia aquilo sentado num calcanhar. Aviava de encalcar a corte da faca nas beiras do dente, rela releixo, e batia no cabo da faca com uma pedra, medidas pancadas, sem espelho nem sequer, ao tanto que era uma faca de cabo niquelado. Ah, não abre boca, comum que babando,
Às vezes sangue babava, ao mais gemesse, repuxando a cara, pelo que verdadeiro muito doía. Aguentava. Assim, esquentasse demais para refrescar, então, ele bochechava, a breve, com um caneco de água com pinga. Os outros dois também. O Araruta procedia sozinho, igual batendo na faca com a prancha da outra. O Nestor não. Para ele, o Simeão, com o martelinho, para os golpes, era quem raspava. Mas, de certo, Nestor, ao outro para isso algum tanto pagasse. Abrenunciei. Renego. Eu disse. Deveras, então, mano velho, pois tu não quer? O Simeão, em gracejo, me perguntou. Me fez careta, e acredite, senhor, ele me exercia lâmina nos do outro. Ele não possuía próprio dente, mas nenhum nas gengivas. Conforme aquela vermelha boca banguela toda abriu e se mostrou, eu repontei. Eu acho que para se ser valente não carece de figurativos. O Acauã, que eu já era bom conhecido meu. Assim mesmo achou de se reagir. São gostos, mas um outro que chegando veio, falou mais seco. Tudo na vida são gostos, companheiro, mas não será o meu. Olhei para esse, que me deu apoio, e era um Luís Pajeú, com uma faca punhal do mesmo nome, e ele sendo do sertão do mesmo nome, das comarcas de Pernambuco. Sujeito despachado, moreno, bem queimado, mas de anelados cabelos e com uma coragem terrivelmente. Mas o que faltava lá nele que ele não tinha era uma orelha, que rente cortada fora, por sinal. Onde era que o Luís Pajeú havia de ter deixado aquela orelha? Será gosto meu, não, de descascar dentaduras. Conciso declarou, falava meio cantado, mole, fino, alto e forte. Foi um outro falar de outro, que no instante também ouvi. Ué, minha terra se afia guampa, é touro este. E eu, esse trolando de mais franco e desempenado caveleiro, era o Fafafá. Fiz conhecença, dele tenho, mas depois, ao que lá não faltava farta comida, e pelo que logo vi, gêneros e bebidas boas. De onde vinha tudo? Em redondezas tão pobrezinhas, a gente parando assim quase num deserto, e a munição tanta que nem precisavam da que tínhamos trazido e que foi levada mais adiante para os esconderijos do Joca Ramiro, perto do Arraial do Bró. E a jorna, para satisfazer aquela cabroceira vivente, que estavam ali em seu emprego de cargo. Tinham roubado, saqueado muito, graçavam. A cebaça era a lavoura deles. Falavam até de atacar grandes cidades. Foi ou não foi? Mas mire e veja, o senhor, nas eras de 96, quando os serrasmos cismavam e avançavam, tomaram conta de São Francisco sem prazo nem pena. Mas nestes derradeiros anos, quando Andalécio e Antônio Dó forcejaram por entrar lá, quase com homens mil e meio a cavalo, o povo do São Francisco soube, se reuniram e deram fogo de defesa. Disse que durou combate por tempo de 3 horas. Tinham armado tranquias na boca das ruas com tapigos, montes de areia de pedras e árvores cortadas de través que brigaram como boa população. E daí aqueles retornaram, arremeteram mesmo. Senhores da cidade quase toda, conforme guerreavam contra o Major Alcides Amaral e os soldados, cercados numas 2 ou 3 casas e um quintal, guerrearam noites e dias, a ver por vingar, porque antes do Major Amaral tinha prendido o Andalécio, cortado os bigodes dele, Andalécio, que de nome real Indalécio Gomes Pereira, homem de grandes bigodes. Eu sei de quem ouviu se recordava sempre com tremores, de quando no tiroteio de inteira noite, Andalécio comandava e esbarrava para gritar feroz. Sai pra fora, cão, vem ver, bigode de homem não se corta. Tudo gelava de só se escutar. Aí, quem trouxe socorro para salvar o major foi o delegado doutor Cantuária Guimarães, vindo às pressas de Januária com um punhadão de outros jagunços, de fazendeiros da política do governo, e assim que salvaram, mandaram desenterrar, para contar bem, mais de 60 mortos.
uns 14 juntos numa cova só. Essa coisa já não aconteceram mais no meu tempo, pois por aí eu já havia retirado para ser criador e lavrador de algodão e cana. Mas o mais foi ainda atual agora, recentemente, quase, isto é, foi logo de se emendar depois do barulhão da carinhanha. Mortandades, quando se espirrou sangue por toda a banda, o senhor sabe, carinhanha é bonitinha. Uma verdade que um barranqueiro canta, remador, carinhanha é quem sempre foi, de um homem de valor e poder. O coronel João Duque, o pai da coragem. Antônio Dó eu conheci, certa vez na Vargem Bonita. Tinha uma feirinha lá e ele se chegou com uns de seus cabra. Formaram grupos calados, arredados, e Andalécio foi meu bom amigo. Há tempo de jagunço tinha mesmo de acabar. Cidade acaba com sertão. Acaba ou acaba? Não sei. Atinei mal. No começo, com quem era que mandava em nós, o Hermógenes, mais perto dos 50, nesse meio de Acauã, Simeão, Luís Pajeú, Jesualdo e Fafafá, obedeciam ao João Gonhanhá. Eram dele. E tinha um grupo de brabos do Ricardão, onde era de que estava o Ricardão, reunindo mais braços de armas, beira da Bahia, e se esperava também a vinda do Sô Candelário, com os seus. Se esperava o chefe grande, acima de todos Joca Ramiro, falado aquela hora em Palmares, em Palmas, mas eu achava tudo aquilo um tanto confuso. Titão Passos, cabo de turma, com poucos homens à mão, era, não obstante, muito respeitado. E o sistema diferenciava demais do regime com José Bebelo. Olhe, o jagunço se rege por um modo encoberto, muito gostoso de eu poder explicar ao senhor. Assim, sendo uma sabedoria sutil, mas mesmo sem juízo nenhum falável, o quando no meio deles se trança um ajuste calado e certo, com semelho mal comparando com o governo de bando de bichos, caititu, boi, boiada, exemplo. E de coisas faziam todo segredo. Um dia foi ordem a juntar todos os animais de sela e de carga que iam ser levados para um amoitamento e pasto entre serras, no Ribeirão Poço Triste, no Varjal. Para mim, até o endereço me diziam do lugar devia ser de mentira, mas disse de se entregar meu cavalo completo no contragosto. Eu me senti a pé, como sem segurança nenhuma, e tem as pequenas coisas que aperreiam. Enquanto estava com meu animal, eu tinha a capoteira, a bolsa da sela, os alforjes, podia guardar meus trecos, e de noite dependurava a sela num galho de árvore, botava por debaixo dela o dobro das minhas roupas, dormia ali perto em paz. Agora eu ficava num descômodo, carregar os trem não podia, chegava a peso das armas e das balas e cartuchame. Eu perguntei a um onde era que tudo se depositava. Ei, Bereu, bota em algum lugar, joga fora. Oxe, tu carrega ouro nesses dobros? Que se importavam? Por tudo eram fogueiras de se cozinhar, fumaça de alecrim, panela em gancho de mariquita e cheiro bom de carne no espeto, torrada se assando. As batatas, as mandiocas, sempre quentes no soborralho. A farinha e a rapadura, quantidades. As mantas de carne ceará, ao tanto que a carne de sol não faltasse, mesmo a miúde ainda saíam alguns e retornavam tocando os reis, que repartiam. Muitos misturavam a jacuba, picando no coité, com dedos de aguardente. Eu nunca tinha avistado ninguém provar jacuba assim feita. Os usares, a ver, como o Fafafá abria uma cova quadrada no chão, ajuntava ali braças grandes e direto no brasal, mal assasse pedação de carne escorrendo sangue. Pouco a pouco, revirava com a ponta do facão, só para chiar. E disso, definitivo, não gostei. A saudade minha maior era de uma comidinha guisada, um frango com quiabo e abóbora d'água e caldo, um refogado caruru com alfa de angu. Eu senti padecida a falta do São Gregório, bem que minha vidia lá era mestra. Diadorim notou meus males, me disse consolo. Riobaldo tem tempos melhores, por ora estamos acuados em buraco. Assisti com Diadorim
e ouvir uma palavrinha dele me abastava aninhado. Mas mesmo achei que ali convinhável não era de se ficar muito tempo juntos, apartados dos outros. Eu cismei que maldavam desconfiassem de ser feio pegadio. Aquele povo estava sempre misturado, todo o mundo. Tudo era falado a todos, do comum às mostras às vistas, diferente melhor. Foi quando estivemos com Medeiro Vaz. O maior número lá era do pessoal dos Gerais, gente mais calada em si sozinha, moradores das grandes distâncias. Mas por fim, se acostuma. Isto é, eu me acostumei. Sem receio de ser tirado do meu dinheiro, que eu empacotava ainda boa quantia, quiser bebê-lo sempre me pagou no pontual, e a gastar eu não tinha onde. Recontei, e aí quis que soubessem logo como era que eu atirava. Até gostaram de ver. Tatarana, põe os 10 no 11. Me pediram, foi festar. De 200 braças, bala no olho de um castiçal eu acertava. Não aquele alvo só, a todas, todas. Assim, então esbarrei aquilo com que me aperreavam os coscovilhos. Se alguém falou mal de mim, não me importo, mas não quero que me venham me contar. Quem vier a contar e der notícias é esse mesmo que não presta, e leva um puto nome da mãe, e de que é filho. Eu informei, o senhor sabe, nome da mãe e o depois, quer dizer, meu pinguelo. Sobre o fato, para de mim não desaprenderem, não se esquecerem, eu pegava o rifle. Eu tive rifle de Winchester, até de 14 tiros e dava gala de extremês. Corta aquele risco, Tatarana, me aprovavam. Se eu cortasse, nunca errei. Para rebater, reproduzia tudo ao revólver, bem com cismo de um fio de cabelo no ar, que eu acerto. Sobre efeito social eu andava na minha cartucheira tripas, só que atochadas sempre. Eu acho que me gabavam e louvavam, então eu esbarrava sossegado. Surgidamente aí, principiou um desejo que tive, que era o de destruir alguém, a certa pessoa. O senhor pode rir, seu riso tem siso. Eu sei. Eu quero que o senhor repense as minhas tolas palavras. E olhe, tudo quanto há é aviso, matar a aranha em teia. Se não, por que era que já vinha a ideia desejável que Jolis havia de ser, era de meter um balaço no baixo da testa do Hermógenes. A Bronces, o ódio pousa na gente por umas criaturas, e já vai que o Hermógenes era ruim. Eu não queria ter medo dele. Eu digo ao Senhor que aquele povo era jagunço. Eu queria bondade neles. Desminto. Eu não era criança, nunca fui bobo, e nunca bobo fui. Eu entendi o estado de jagunço, mesmo assim sendo eu marinheiro de primeira viagem. E um dia agarrar um homem que tinha vindo à traição, espreitar a gente por contar dos bebelos. Assassinaram. Me entristeceu aquilo até ao vago do ar. O senhor vigie esses. Comem cru de cobras, carecem. Só por isso, para o pessoal não se abrandar nem esmorecer, até Sou Candelário, que se prenzava de bondoso, mandava mesmo em tempo de paz que seus homens saíssem, fossem, para estropelias, prática da vida, e ser ruim, sempre às vezes é custoso, carece de perversos exercícios de experiência. Mas com o tempo todo mundo envenenava do juízo. Eu tinha receio de que me achassem de coração mole e soubessem que eu não era feito para aquela influição, que eu tinha pena de toda a cria de Jesus e Deus de Adorim. Uma hora eu perguntei. Ele me olhou com um silenciozinho todo natural e daí disse em resposta. Joca Ramiro deu 5 contos de réis para o padre vigário de Espinosa, mas o Hermógenes era fel dormido, flagelo com frieza. Ele gostava de matar por ser miúdo regozijo, nem contava valentias, vivia dentro do seu não era mal. Mas, outra vez, quando o inimigo foi pego, ele mandou, guardem esse. Sei o que foi, levaram aquele homem entre as árvores do minha carpoeira e o pobre ficou lá, niento, amarrado na estaca. O Hermógenes não tinha pressa nenhuma, estava sentado e recostado, e a gente podia caçar alegria pior nos olhos dele. E depois de um tempo ia lá sozinho, calmoço, consumia horas afiando a faca, e eu ficava vendo o Hermógenes passado aquilo. Ele estava contente de si, com muita saúde,
dizia gracejos, mas mesmo para comer, ou falar, ou rir, ele deixava a boca própria de abrir alta no meio, qual sem vontade, boca de dor. Eu não queria olhar para ele, encarar aquele carangoço, me perturbava. Então, olha o pé dele, um pé enorme, descalço, cheio de coceiras, frieiras de remeio, pé bulbo. Olhava as mãos. Eu acabava achando que tanta ruindade. Só conseguia estar naquelas mãos. Olhava para elas, mais com asco. Com aquelas mãos ele comia, aquela mão ele dava a gente. Entremeado, eu comparava com Zé Bebelo, aquele homem. Nessa hora eu gostava do Zé Bebelo, quase como um filho dele deve-se gostar do pai. As tantas coisas me tonteavam, ou em claro, e de repente eu via que estava desejando que Zé Bebelo vencesse, porque era ele quem estava com a razão. Zé Bebelo devia de vir, forte viesse, liquidar mesmo a raiz com o inferno da jagunçada, e eu estava ali cumprindo o meu ajuste, por fora todo rigor, mas estava tudo traidor no cabo do meu coração. Alheio ao que encostei minhas costas numa árvore, e aí eu não queria ficar doido nem mesmo. Eu puxei conversa com Diadorim. Por que era que Joca Ramiro, sendo chefe tão subido, de nobres costumes, consentia em ter com seus alferes um sujeito feito esse Hermógenes, remarcado do mal? Diadorim, que escutou depressa, tal duvidou do meu juízo. Riobaldo, onde é que você está vivendo com a cabeça? O Hermógenes é duro, mas leal de toda a confiança. Você acha que a gente corta carne é com quissé? Ou é com colher de pau? Você queria homens bem comportados e bonzinhos? Para com que eles a gente deve dar combate a Zé Bebelo? E aos cachorros do governo? Ah, espichado, nesse dia calei. Assim, uma coisa eu estava escondendo. Mesmo que de Diadorim, que eu já parava fundo no falso. Dormia com a traição. Um núbulo. Eu tinha perdido meu conselho e eu entrei em máquinas de tristeza.